Olá, meu povo! Olá, gente, tudo bem? Sam Silva aqui, dessa vez com um assunto muito importante para a sua vida, para a sua carreira, para a sua prática clínica, para o seu sucesso. Eu estou hoje aqui com Jeremias Oberher. Ele é autor, palestrante, empresário, vendedor, marido e pai. Reservou tempo hoje para nós conversarmos sobre um assunto extremamente estratégico para a sua prática clínica, não importa se você é médico, nutricionista, oncologista ou dermatologista. Vamos falar sobre um assunto talvez um pouco inusitado no seu entendimento. Jeremias, ele é um excelente e exímio vendedor, é um empresário com equipe que trabalha a nível nacional. Eu o conheci em palestra, eu fiz o curso dele, e eu estou encantado com esse cara e queria, ao ponto de decidir trazer ele para conversar com você e você poder trazer sua pergunta, seus comentários sobre esse assunto. Vamos estar falando hoje de vendas. Acredite se quiser, essa palavra feia, vendas. Jeremias, bem-vindo, querido, ao nosso podcast. Legal, Sam, muito obrigado e me sinto honrado pelo convite de estar aqui com você para a gente conversar sobre essa fantástica arte que é vender essa ação, essa profissão que move o mundo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que isso tem a ver com o público que está assistindo a gente hoje. Mas de coração, muito obrigado mesmo, tá? Pela visão, pelo convite, é uma honra de coração mesmo estar aqui. E com certeza vamos trazer algumas ideias, alguns conceitos, algumas visões interessantes para estar ajudando aí o teu público a vender mais, vender melhor e, claro, o melhor de tudo, né? Lucrar mais. Perfeito, perfeito. Jeremias, eu queria saber, assim, vamos falar sobre a pessoa Jeremias, tá? Como esse autor, esse palestrante que está no Guinness Brasil, ah, surgiu. Você é um vendedor nato? Existe o vendedor nato? Então, são duas perguntas aqui. Primeiro, né, como você adentrou no mundo das vendas, né? E esse mito, fulano, você é um vendedor nato. Puxa vida, eu não sou assim. Vamos lá. Até estava procurando aqui na minha mochila enquanto falava contigo, mas não achei, deixa de canto. Eu comecei o mundo das vendas, no mundo das vendas aos 12 anos de idade, por livre e espontânea obrigação. Eu nunca me imaginava vendedor, nem tinha consciência do que era ser vendedor. Eu tenho um pai que tem uma oficina em alguns lugares é funelaria, outros é chapeação, latoeiro, lanternagem, enfim. E eu sou da cultura, criado numa cultura alemã, descendência alemã e gaúcha. Sou natural do interior do Rio Grande do Sul. Então é bastante sistemático essa criação. E chegou meus 12 anos, o pai chegou e disse assim: Jeremias, está na hora de você fazer alguma coisa pela vida, você vai estudar de manhã e de tarde você vai comigo para a oficina, já vai começar a trabalhar. E eu não queria trabalhar na oficina. Não por ser oficina, mas por saber como era trabalhar com meu pai, né? E eu disse, pai, eu não quero. Ele disse, ok, tudo bem, não quer, não vai, mas em casa você não vai ficar de tarde sozinho, você vai arrumar o que fazer. A minha avó, na época, tinha uma lojinha de artigos importados do Paraguai. E eu fui lá pedir emprego na loja da avó. Mas a loja era na sala da casa dela, no bairro onde ela morava, numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul. Não tinha serviço nem para ela, quase. Foi quando tinha ali no cantinho uma cartela de um produto, essas presilhas de cabelo, prendedores de cabelo, e eu pedi para a avó essas presilhas para sair para a rua vender. E assim foi meu primeiro contato com venda. Eu comecei a andar na rua, entrar no comércio da cidade onde eu morava, vendendo presilhas de cabelo. E logo eu comecei a gostar dessa história de entregar um produto, receber Você era dinheiro, ter comissionado ou não? comissionado, Opa! comissionada. Esse foi um fato interessante. A primeira venda que eu fiz, muita gente diz assim: ah, já gastou o dinheiro. Não, eu calculei, né? Algo que todo mundo faz, eu acho, quando fecha um negócio, fecha uma venda, o cérebro lá num cantinho calcula quanto daquilo é dele. E assim, aqui já vamos por uma primeira lição importante. Eu, aos 12 anos de idade, descobri a importância de ter meta. Eu precisava vender 4 presilhas de cabelo todas as tardes para ter dinheiro meu para comprar o sorvete. Né, o dinheiro meu. Quinta, sexta-feira eu não comprava o sorvete para guardar o dinheirinho para o final de semana.
anos depois, na vida adulta, eu fui entender essa importância de, desde pequeno, desde moleque, aos 12 anos de idade, trabalhar com metas, né, prazos, objetivos bem definidos. Porque, afinal, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, como diz aquela famosa frase antiga. Né? Ali, então, até os meus 12 aos 14, eu vendia prendedor de cabelo, coisinhas de loja na rua. Comecei a montar minha carteira de clientes, né? Fiquei conhecido ali na cidade, o menino que vendia as coisas na rua, até que chegou um momento que saiu uma moda lá no Rio Grande do Sul dessas mensagens ao vivo, carro com equipamento de som que faz mensagem em aniversário. E ali, aos 14 anos de idade, eu fui trabalhar como locutor de mensagem ao vivo, aonde a Mas você não terceira dirigia mensagem. o carro, não, você só era o locutor. Não, só era o locutor, só era o locutor. Era molequezinho, né? Tinha aqui 14 anos, não tinha como estar dirigindo ainda. E a terceira mensagem que eu fiz, Sam, foi na casa de um diretor de rádio, que me convidou a trabalhar em rádio. Ele gostou da A tua voz, voz. por causa da voz, né? Porque aqui a gente está Como é que falando era? Como é que normalmente. era a mensagem, mais ou menos? Como é que era? Mensagem, vamos lá. Eu te amo tanto e não me acostumo sem teus beijos. Não sei viver sem teus abraços. Aprendi que pouco tempo é muito se estou Ah, longe dos teus braços. E assim por diante, sim. né? Assim, fui chamado a trabalhar em rádio agora, fiquei feliz da vida, cheguei em casa, vou trabalhar 14 em anos de idade. com 14 anos. Meu pai olhou para mim e disse: não vai. Eu disse: por quê? Ele: serviço de vadio ficar sentado conversando. Né? Dizem que alemão é teimoso, Sam, mas na verdade o alemão não é teimoso. Quem é teimoso é quem teima com a gente. Ah, é? Eu, Entendi, entendi. eu saí de casa com 14 anos de idade para poder trabalhar em rádio. Estudava de manhã e trabalhava em rádio à noite, das 10 da noite às 2 da manhã. Era Fantástico. horário de iniciante, né? De novato, eram esses horários. E Era hoje, um na programa época, romântico. o programa romântico. Na época, essa minha voz era muito mais grave. Eu não Perfeito. tomava nada gelado, né? Doce era controlado, eu cuidava. Perfeito. Hoje eu dependo mais de voz do que da época, mas eu confesso que na época eu cuidava mais, né? É óbvio que se a gente voltar algumas rotinas, a voz começa a ficar bem mais grave ainda. Então era programa romântico, Sim. certo? E assim foi. À tarde eu sempre estava vendendo alguma coisa, coisinhas da loja da minha avó, comercial de rádio onde eu trabalhava. Tinha um amigo da família que tinha uma tapeçaria. Eu pegava retalho de tecido, eu aprendi a costurar e fazia estojo para vender no colégio. Né? Esses dias, Uau! numa das caixas, por aí, até achei um estojo que fui eu que costurei, eu que fiz na época. E assim eu fui me virando, fui crescendo em rádio. Chegou um momento que eu queria estudar, o salário que eu ganhava. Ah, pulei a parte mais importante, que determina o Guinness lá no início. Isso, Deixa eu, Guinness. deixa eu voltar aqui. 14 para 15 anos, 15 anos mais na verdade. Eu sempre fui aquele aluno que os professores queriam bem longe. Eu era uma desgraça como aluno, Era Sam. Eu matraca, cara. Tu falava muito. Diz uma coisa. Não, o problema não era só que eu falava, eu não estudava e atrapalhava o estudo dos outros ainda, sabe? Perguntar uma coisa para Hoje, ti. Tu és uma hum, pessoa, tu te consideras, tu és extrovertido ou introvertido, Jeremias? cara, são duas realidades de vida hoje. Na época, né, na minha adolescência, eu era muito extrovertido. Ah, eu usava a extroversão como uma fuga, um detalhe de família que eu tive. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Então, todo um contexto de adolescência, ser extrovertido, não era nem chegava na linha do rebelde, mas uma pessoa difícil, uma pessoa desafiadora. Eu era um adolescente desafiador de se lidar, mas era uma fuga que eu tinha, né? Então eu era muito extrovertido, digamos assim, mas como uma válvula de escape. Sim. Hoje eu sou bem extrovertido no meu círculo de amigos, no meu círculo de contatos. Você me viu trabalhando, tá ali trabalho, estou aqui, mas o Jeremias Pessoa, ele é bem na dele, Mais reservado, perfeito. bem na dele, sabe? Bem pragmático, bem fechado, assim, bem reservado.
né? Isso hoje. Mas hoje eu entendo que aquela minha atitude da adolescência era uma válvula de escape, uma Perfeito, fuga, perfeito, né? perfeito. Mas voltando. Então eu era aquele aluno complicado. E um dia me chamaram na sala da diretora. Eu vou confessar que eu fui bem devagarzinho, pensando em tudo que eu tinha aprontado. Eu não sabia qual era o motivo da intimação. Faz a retrospectiva, cara. Qual vai ser a repreensão? Qual vai ser a bronca? Eu cheguei lá, a professora Helenara Nardes dos Santos, tá? Provavelmente eu vou mandar esse link para ela depois, né? Tem um carinho muito grande. Ela é a culpada do que eu faço hoje. Ela chegou assim e disse: Jeremias, nós vamos ter um encontro de professores do município. Vai estar todos os professores do município, uma turma de cada escola representando cada escola vai fazer uma apresentação, ficou sobre nossa responsabilidade falar sobre o relacionamento aluno-professor. Eu pensei assim, o que que eu tenho a ver com isso? Quer que eu carregue as cadeiras, né? Ela disse assim, como você fala lá na rádio, você fala bastante, a gente pensou em você apresentar o conteúdo. A gente te ajuda a montar um conteúdo e você lá apresenta, dá uma palestra lá. A gente até pensou em você falar sobre o relacionamento aluno-professor, mas do ponto de vista do aluno. Eu pensei, não tem noção do perigo, né? Mas enfim, fui Jeremias, locutor de rádio, vou aparecer? Fui. Isso aconteceu no dia 19 de junho de 2000. Grave Uau! bem essa data. Jeremias, ela viu uma pérola bruta, um diamante bruto, cara. Nossa, eu agradeço Qual o muito a nome professora dela? Helenara Nardes dos Santos. Lenara Nardes dos Santos. Preste atenção. Você foi catalisadora de um cara que está, Hum, assim, promovendo algo importantíssimo para o Brasil. Famílias. hum, Aquele menino lá atrás está tocando e transformando famílias, milhares delas. Parabéns. Vamos nós. Eu tenho 7 livros escritos, já chego nesse ponto, mas no lançamento de dois deles, a professora Helenara estava comigo no palco. Que é Hoje, isso? quando eu moro no Paraná, quando eu vou para o Rio Grande do Sul visitar minha família, se eu não ir visitar a professora Helenara, parece que eu não tá faltando alguém. Ela Perfeito. faz parte da minha história. Ela faz parte de quem é o Jeremias hoje. Fantástico. Só que, olha só, passou umas 2 semanas, sala da diretora de novo. Cheguei lá, só que agora era telefone, era uma outra diretora de outra escola. Atendi o telefone, ela, Jeremias, meu marido é gerente da loja X, passa lá de tarde que ele quer falar contigo. Pensei, vou faturar, vou vender comercial de rádio. Eu cheguei lá, ele não queria comercial de rádio. Ele queria marcar um café da manhã com os vendedores deles, para eu ir lá falar sobre essa questão de ter atitude, de me meter para fazer as coisas, de fazer as coisas acontecer e não esperar acontecer. 15 anos de idade. 15 anos de idade. Fui, na minha cabeça, Jeremias, locutor de rádio, vou aparecer? Fui. Essas duas situações. Continuei trabalhando em rádio, fui crescendo em rádio. Agora chegou o momento que o Jeremias acordou para a vida e eu queria estudar. O salário que eu ganhava, lembra? Eu estou morando sozinho desde os 14. O Brincadeira. salário que eu ganhava não dava para eu me manter morando sozinho e nem pagar a faculdade. Foi quando eu descobri em São Paulo uma faculdade que tem uma parceria com uma editora, onde nas férias os alunos podem vender livros de casa em casa para puxar os estudos. Perfeito. Eu pedi demissão de rádio e fui vender livro de casa em casa. Para Mas tu agora veio para São Paulo ou foi vender aí? não. Esse é um projeto que acontece no Brasil todo, Sam. A Uau. faculdade e a editora são em São Paulo. Faculdade, eles têm 3 campos: São Paulo capital, Hortolândia e Engenheiro Coelho. Certo. E a editora é em Tatuí, tá? Tá. Eles têm no Brasil todo esse projeto, chama Projeto Sonhando Alto. Ajuda, tem muitas pessoas formadas. Ó, quer conhecer uma pessoa que se formou graças a esse projeto? Provavelmente você conhece esse nome. Doutor Rodrigo Silva, que está É, no auge aí agora, um arqueólogo. Tá? Doutor Rodrigo Silva custeou os estudos. Hoje esse nome todo está super famoso e ele custeou os estudos vendendo livro de casa em casa. história, arqueologia, o quê? Arqueologia bíblica. Perfeito, perfeito, Arqueologia. Ele chegou a ser meu professor no curso de teologia depois. perfeito. Mas eu fui vender livro de casa em casa. Não demorou muito para eu descobrir que não ia ser tão fácil.
Porque ninguém acorda de manhã nessa. Ah, hoje se alguém aparecer aqui vendendo um livro, eu vou comprar. Não, não é assim. E outro detalhe, eu tinha que bater em 10 casas para desses 10 só encontrar 3 em casa para desses 3 vender para um. Números. Ó, já viu? Ó, vamos lá. Processos, né? Métricas. Eu Perfeito. disse, camarada, desse jeito eu não vou para o colégio. Onde é que estavam os outros 7 que não estavam em casa? Estavam trabalhando. Para eu falar com eles só à noite. E ninguém vai receber um desconhecido em casa à noite. Não, não vai. Ok. A coleção de livros que eu vendi, até estou olhando para ela aqui, tenho ela na minha frente. Eu tenho uma coleção aqui na minha frente para eu nunca mais esquecer dessa fase. A coleção de livros que eu vendia era sobre qualidade de vida, através da alimentação, exercício físico, emocional, espiritualidade, enfim. Qualidade de vida, Sam, aumenta a produtividade profissional? Sim ou não? Total. Sim, total. Caiu a ficha. Poxa, mas se eu falar para o empresário que a equipe com uma boa qualidade de vida produz mais. Cheguei nas empresas de bairro, vamos fazer um teste, né? Cheguei nas empresas de bairro Prototipar. vendendo essa ideia, e a palestra era de graça. Eu nem tinha a palestra pronta. Na verdade, a palestra era a mesma coisa que eu falava na casa, só que eu ia falar ali na empresa. Vendendo essa ideia e a palestra de graça. Eu só quero a oportunidade de vender os livros no final com desconto em folha. E não Fantástico. é que deu certo. Caramba! Na segunda campanha de férias que eu fiz isso, em 48 dias eu vendi o suficiente para pagar 3 semestres de faculdade e aluguel. Que é isso? Chegou num momento Uma que eu feira. só fazia isso nas férias. O restante do semestre eu só precisava estudar. Fantástico, fantástico. Foi assim que eu fiz teologia nessa faculdade, fiz gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas, fiz um GBA em liderança e desenvolvimento de equipes também na FGV e uma especialização em formação de equipes comerciais na Business Center. Tudo vendendo livro de casa em casa. Fantástico. Agora, 24 anos, contratado como diretor comercial. Veja, moleque, contratado como diretor comercial pela história, né, por ter começado cedo e pela minha formação. Um desafio muito grande. Eu era o mais novo em idade e o mais novo em tempo de empresa, Aflito. sabe? Nossa, até aqui vai Era uma mais outra visão. amado da empresa. Simples, pega bem esse conceito aqui, você que está assistindo. Menos de 60 dias eu entrei na sala do dono da empresa e pedi demissão. Menos de 70 dias. Eu estou contando aqui, é óbvio, eu estou contando a parte legal da história, a parte divertida de toda a história, mas tem muita dor nesse processo. Tem fome, tem frio, tem solidão nesse processo, né? Tem muita rejeição nesse processo. Mas enfim, eu entrei na sala do dono, pedi demissão, não estava aguentando. Foi uma das surras, né, mais valiosas que eu tive na vida. O Valdoir, dono da empresa, tenho no coração até hoje também. São duas pessoas que eu mantenho contato até hoje. A professora Helenara e o Valdoir. O Valdoir olhou para mim e disse assim: não se atira pedra em cachorro morto. Vá trabalhar. Vá fazer o que você tem que fazer. Não se atira pedra em cachorro morto. Boa. Nunca mais esqueci disso. Ou Então seja, hoje, você está causando, porque você está impactando, está mexendo com o status quo, né? Se você fosse só mais um, todo mundo estaria passando a mãozinha na cabeça, mas se você está confrontando, trazendo, vai trazer resultado, está colocando os caras na linha, você está recebendo de volta a pressão, cara. Vai para o trabalho, sim, deixe mimimi. né? Outras pessoas conhecem essa mesma frase com lâmpada apagada não chama mosca, árvore que não dá fruto não recebe pedrada, mas aquilo foi impactante. Não se atire pedra em cachorro morto. Ok. Começamos a trabalhar, começamos a analisar. Eu gosto muito do comportamento humano, sempre gostei da área do comportamento humano. E eu comecei a analisar o comportamento do cliente na hora de comprar nessa empresa. Sim, sim. Desenvolvemos uma estratégia onde em 11 meses nós dobramos a venda da equipe. Caramba!
Agora eu comecei a receber convites para dar palestras por causa do resultado. Sim. Comecei a receber convite para dar palestras. Chegou um momento que eu não consegui conciliar mais. E é óbvio, eu optei pela minha carreira. Tenho no coração até hoje o Valdoir Barreto Miranda, que foi esse paizão para mim. Não foi só um líder, ele foi um paizão, tem todo o contexto pessoal da história, tá? Enfim, comecei a realizar palestras e treinamentos, e eu lembro que eu tinha sido contratado por por uma associação em Campo Grande para uma palestra à noite, e ao meio-dia eu fui convidado para dar uma entrevista em uma rádio. E no meio da entrevista, o camarada, o diretor da rádio que estava fazendo a entrevista, olhou para mim assim: Tu é bem novo, né? Como é que foi teu início? E eu resumi essa história que eu contei aqui para vocês. E ele disse assim: Tu tem como provar isso daí? Eu disse, pensei, né? Tá me chamando de mentiroso ainda. Se tem, a professora Helenara tá viva ainda. Então, por que você não junta tal e tal e tal e documento e protocola um pedido no Guinness Brasil como palestrante mais jovem do Brasil? Ao vivo. Eu disse, capaz, nem sei Guinness Brasil, nem sei nem por onde começar isso daí, né? A minha cabeça era apenas palestrante. Ele olhou para mim, ok, eu sou o diretor do Guinness do Brasil. Eu Bingo! estava na... Enfim. Então, lá atrás, voltando para a professora Lenara, aquela palestra que aconteceu no dia 19 de junho de 2000, fez eu entrar para o Guinness Brasil como palestrante mais jovem do Brasil, com a primeira palestra aos 15 anos de idade, quando eu nem sabia que existia a profissão palestrante. Bom, de lá para cá, a gente está passando aí dos 16 anos vivendo de dar palestras e treinamentos, certo? São mais de 1.100 palestras realizadas no Brasil e fora do Brasil. São 7 livros escritos, ok? Estamos à frente hoje de 3 operações de venda. Eu vivo venda, eu dependo de venda, então, por isso que eu falei no início que vender é a profissão que move o universo, a profissão mais importante do mundo. E daí, não querendo te cortar, Sam, você me falou que o teu público são nutricionistas, médicos. Alguém se pergunta assim, mas o que que eu não sou vendedor? O que que isso tem a ver? Tudo, tudo. Simples assim, tudo. Tudo. Então, eu sou um profissional, eu tenho que entender das moléculas, da patologia, vendas, Sam. Eu acho que caí no canal errado. Diga uma coisa, ô Jeremias, vendas, como assim vendas na área médica, na área da saúde, na área clínica? Como assim vendas? E, vendas, eu acho que tem que ter um cartãozinho, tem que ter, né, uma malinha, mas não, eu não sou Bater médico. de porta em porta, vender produto. A Isso. função necessariamente de vendedor, né? Isso. Vamos lá, eu digo que vendas é a profissão que move o universo com toda segurança, porque tudo gira em torno de venda. Nada acontece sem que uma venda seja feita. Por exemplo, essa folha aqui que eu peguei na minha impressora aqui agora, uma folha de ofício, uma folha sulfite. Quantas vendas tem por trás dessa folha até ela chegar na minha mão? Para começar lá, não sei que ano, o lote de terra onde a árvore foi plantada, né, a mudinha da árvore, os insumos, a hora do profissional trabalhar, até virar uma folha. Quantas vendas tem nesse processo? Verdade. Tudo gira em de venda, nada acontece. O casamento, Sam, lembra? O casamento, o que é a venda mais complexa que existe se não é o casamento? É A complexo. gente tem O todo dia o mesmo portfólio é muito produto, pequeno. né? A gente vende todo dia o mesmo produto para o mesmo cliente e tem que deixar satisfeito. E fica muito tempo sem fechar a venda para ver o que acontece. Né? A É, concorrência chega. Agora, o que isso tem a ver para o médico? O que isso tem a ver para o nutricionista, para outros profissionais liberais, outros profissionais da área da saúde? Meu amigo, você pode ser o melhor cardiologista do universo, ter a melhor formação técnica. Se não souber vender o teu trabalho, a tua agenda está vazia. Não adianta.
Você pode ser o melhor nutricionista com conhecimento técnico. Se você não souber atender o seu cliente, vender o seu serviço, tua agenda está vazia. E isso vale para o advogado, para o engenheiro. Então, vender não é só vender ou a função vendedor vendendo produto e serviço. Todos nós, eu gosto de usar uma expressão de um grande orador, Alejandro Bulhon, que diz assim, ó, querendo você ou não, gostando você ou não, estando você preparado ou não, eu adapto, você é um vendedor. Um vendedor. Muito bom, muito, muito bom. Todos os dias, todos nós, desde o momento que nós acordamos, estamos vendendo ou comprando, né? Como você falou, o mundo gira porque há uma transação, né? Há uma venda muito interessante. E assim, todos os dias você está convencendo seus filhos a comer melhor, comer brócolis, né? Você está convencendo, está vendendo o seu paciente que ele tem que aderir àquela prática clínica, a tomar isso 3 vezes ao dia, a fazer isso aqui. Isso é um processo de venda, não é isso? Sim, sim. Não é só uma venda de um produto ou um serviço, é uma venda de uma ideia, a venda de um pensamento, a venda de um conceito, né? A gente pode pegar até, não no sentido pejorativo ou negativo da situação, as igrejas hoje são ótimos pontos de venda, Sim. tá? Repito, eu não estou falando no sentido pejorativo. O fato de você apresentar a sua ideia para uma pessoa é um ato de venda. Dependendo como você vai apresentar a sua ideia, essa pessoa vai comprar a sua ideia ou não. E o mesmo é para um produto, para um serviço, né, para um tratamento. Então, eu repito, você aí que está assistindo, querendo ou não, aceitando ou não, preparado ou não, você é um vendedor. E agora vamos pegar bem isso e dizer por que você tem que se preparar. Repito, você pode ter a melhor formação técnica. Se não souber vender, não vai adiantar nada, correto? E provavelmente você conhece ou já viu um nutricionista, um médico, enfim, com uma qualificação menor que a sua, com uma agenda mais lotada que a sua. Sim, com Ele é certeza. mais vendedor que você. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, veja. Então, você tem que desenvolver essa ideia de que você precisa vender a sua imagem, vender o seu serviço, vender o seu trabalho, ok? Não é necessariamente o que você está vendendo. Veja, você pode ser um profissional muito melhor do que o profissional B. E o profissional B vender muito mais, ter uma agenda muito mais cheia do que você, correto? Por quê? Porque não é o que você está vendendo, é como está sendo vendido. Tá? Eu lembro aqui, eu tenho um cirurgião que é muito próximo, amigo nosso aqui, foi aluno num dos negócios que eu tenho, né? E a minha esposa já fez 2 procedimentos com ele, está indo para o terceiro agora, e a diferença de quando a primeira vez para agora. Eu lembro que a primeira consulta foi marcado com prazo rapidinho, um prazo rapidinho, já estava sendo, né, teve a consulta, o procedimento foi um preço. Semana passada ela foi entrar em contato com esse mesmo médico, que a gente é amigo, né, já é paciente, e a consulta ficou para o dia 29 de maio. Nós estamos em novembro. Caramba, caramba. E a consulta está quase 4 vezes mais cara. Para. Tá? Uau. Então, pega essa visão aqui, meu colega. Não é o que você está vendendo, é como você está vendendo. E aí, nesse conceito, então, eu, como profissional de saúde, também estou circundado, né, por uma equipe que também tem que entender que é vendedor. Isso, muito bom, Sam. Porque, às vezes, assim, eu de vez em quando aqui falo com a minha equipe, assim, seu papel principal é fechar a venda. Não importa se você é zelador, frentista, manobrista ou CEO, você tem que vender. Você tem que entender o produto. Se não entender, você vai deixar pelo menos a venda fechada. E o aspecto técnico a gente explica depois.
mas Sim. fecha a venda. E assim, muitas vezes o que eu tenho percebido é que a equipe faz assim, não, eu não sou vendedor. Quem é vendedor é o Jeremias. Eu sou atendente de telefone. Às vezes eu delego isso, Jeremias. Não, a pessoa está ligando, o Jeremias está ocupado, o B está ocupado, você tem que entender do produto o suficiente, no mínimo processo, para poder, no mínimo, deixar, né, a venda engatilhada. E eu vejo muitas vezes, Jeremias, o profissional se qualificando, fazendo cursos e pós, e, assim, como a maioria desses que estão nos assistindo hoje, cara, essa turma trabalha sério. Final de semana está em curso, palestra, fazem curso à noite, curso online, curso presencial. Vem para São Paulo, vai para Brasília, e estão se qualificando constantemente, mas às vezes a equipe que está ao redor deles está faltando uma pitadinha de entender que o telefone tocou, é um cliente, né, em potencial para a gente fechar a venda, né, Jeremias? Sim. Existe um conceito que precisa ser desenvolvido, é que todos dentro de um consultório, todos dentro de uma clínica, né, de uma maneira mais abrangente, todos dentro de uma empresa são vendedores. William Caldas tem uma frase muito legal que diz assim, ó, do porteiro ao presidente, todo mundo atende, todo mundo vende. Tá? Provavelmente você que está assistindo já passou por essa situação. Você foi em alguma determinada empresa onde o vendedor fez um trabalho perfeito para te vender. A moça do caixa, o rapaz da entrega estragaram com tudo, botou tudo no lixo. Todos dentro de uma empresa são vendedores, simplesmente participando de uma etapa diferente da venda. Uma etapa do ciclo diferente. Perfeito, perfeito. É uma etapa E diferente. se Muito essa, e se essa pessoa, né, que está além da função vendedor, não fizer muito bem a sua função com foco, com missão vendedor, tô dentro do processo, você desenvolve a sua função, sem uma missão, você compromete tudo. É o que eu acabei de citar, o vendedor faz o trabalho perfeito, o rapaz da entrega estraga com tudo. Entendeu? Todos dentro de uma clínica, todos dentro de um consultório, dentro de uma empresa são vendedores, simplesmente participando de uma etapa diferente da venda. Isso tudo vai gerar um real encantamento, a real fidelização. Perfeito, muito legal, porque quando você traz esse conceito, né, de venda, ou de estágio de venda no produto, no serviço que eu estou entregando, né, eu convencer um paciente a entrar numa dieta, a restringir algo, a adicionar algo num determinado momento, né, isso é venda pura e aplicada, né? E a adesão dele a isso, né, Jeremias, vai garantir um sucesso dele, né? E aí eu me pergunto assim, e- nesse momento que eu estou vendendo, seja minha dieta, seja minha posologia, né, de um suplemento ou de um medicamento, como profissional de saúde, isso aí já é o fechamento, isso é venda. O fechamento, se eu ver, são 9, né? Alguns falam 8, eu trabalho 9 etapas de uma venda. O fechamento lá, a penúltima. Se eu ver o fechamento como uma forma isolada, né? Uma etapa ali isolada, isso vai estar acontecendo lá no início. Eu defendo a ideia de que o fechamento ele é a consequência de todas as outras 7 etapas bem feitas. Se eu executar essas 7 etapas anteriores bem feitas, o fechamento acontece de forma leve, de forma saudável, natural e positiva. Caso contrário, eu tenho que depender de um fechamento técnico. Vai ser um fechamento bem pesado, bem frio, bem sem conexão. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo de conceito de venda para um nutricionista. Eu gosto muito de chocolate, Sam. Muito. Naquele Somos curso que dois. você assistiu, naquele curso que você assistiu comigo, eu terminei o curso 11 horas da noite, atendi o pessoal ali. Guardei as minhas coisas e peguei estrada. Eu virei a noite dirigindo aquele dia, aquela noite, porque eu Cara, precisava. Eu tinha que estar em Maringá no outro dia, até o meio-dia, porque eu tinha que embarcar para o Rio de Janeiro, onde eu falei na sexta-feira.
Então eu tinha que vir. Naquela madrugada, deixa eu falar baixo aqui, senão eu apanho da turma. Naquela viagem eu comi de chocolate, dirigindo. Pá, Dirigindo ali foram 2 barras numa pá. questão de 2 horas. Tem nutricionista aqui que deve estar dando pulo na cadeira agora. O que isso tem a ver com venda? Se eu vejo venda de forma fria, sem contexto, ok, eu vou lá, marquei uma agenda com você, paguei a consulta, você montou ali um cronograma de dieta para mim. Se eu seguir ou não seguir, problema é meu, você ganhou a consulta ali, você foi pago para fazer seu trabalho. Sim, Agora vamos além? Vamos ir além. vamos lá. Onde é que acontece a venda mesmo? É você me convencer, mostrar para mim, fazer eu entender de que eu comer 2 barras de chocolate num período de 6 horas, tá? Ou quantas vezes eu repito isso num mês, vai ser ruim para mim. Me, me mostrar que eu preciso mudar a minha rotina. E me mostrar, me convencer, vamos usar essa palavra, convencer, e me comprometer, vamos pegar aqui, comprometer, melhor palavra, me comprometer a viver diferente, eu vou ter resultados diferentes, as pessoas vão ver que estou diferente e vão perguntar o que foi, o que você está fazendo de diferente, eu simplesmente vou dizer, eu fui na nutricionista X. Perfeito. Perfeito. Aí agora você entrou em todo um conceito de venda mais completo. Porque agora você não está ganhando aquela consulta só do Jeremias. Agora você transformou o Jeremias num vendedor para você. Perfeito. E o Jeremias vai mandar tantas outras consultas. Então não é só você vender a consulta, pegando aqui o conceito nutricionista. Não é Perfeito. você só vender a consulta, é vender o tratamento e criar o comprometimento para gerar o resultado. E lá no final, o paciente tem resultado e você tem resultado. Perfeito, perfeito. É quando isso realmente acontece, então aí há o fechamento, né? Então, quando eu Aí não, nesse momento, vamos pegar aquilo que eu falei no curso. Nesse momento você parou de vender e você está fazendo o teu cliente comprar. A partir desse momento é o cliente que está comprando de você. Ah, meu amigo, e aqui muda tudo. Porque me diga você que está assistindo agora, pense um pouquinho comigo. Como você se sente quando tem um vendedor querendo te vender? Toda hora te ligando, te abordando e te empurrando um produto, um serviço. Agora me diga, como você se sente quando você decide comprar? Quando você escolhe comprar? Quando você toma a decisão de comprar? É diferente, não é? Não é mais prazeroso, muito mais mais diferente, saudável, né? Muito mais diferente. mais feliz? Diferente. Claro. Então a grande jogada aqui é você fazer o cliente comprar de você. Não é você vender. E como você faz o cliente comprar de você? Resultado de clientes satisfeitos. Esse é o principal fator. Claro, você vai ter que ter técnica, você vai ter que ter ferramenta, você vai ter que ter estratégia. E infelizmente, nesse tempo aqui, a gente não tem como te passar isso. Não tem como te passar isso. E eu vou aproveitar aqui, Sam, e se você quer saber, então, como desenvolver isso, em algum lugar aqui vai ter um link para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, onde eu vou ter mais tempo para poder ajudar você a desenvolver essas técnicas. Mas o que eu estou falando aqui hoje já abre bem a sua mente para você começar a fazer as coisas de forma um pouquinho diferente. Muito bom, muito bom. Realmente, quando a pessoa entende esse aspecto da venda, e você entender, e o lance interessante que você falou aí na sua jornada aí como vendedor, final do dia, eu quero um sorvete, né? Então, para uma criança de 12 anos de idade, era um sorvete. Para um adolescente de 14, já é outra coisa, né? Para quem tem 20, 24, 25, 30, um ano de clínica, 2 anos de clínica, isso é um exercício muito interessante que você fez, né? Então, assim, fazer essa matemática, né? E os números que você fez aí na questão das portas, né? Cara, comecei a vender livros. Eu tenho que bater em 10 portas para ter 3 pessoas presentes das 10 portas que eu bati e uma dessas 3 comprar. Então, estamos falando aqui de 10% de conversão, né? Então, assim, esses hard numbers é muito importante, né? Para eu poder rastrear
e trazer clareza ao meu processo, né? Lembra que eu falei que não é o que a gente vende, como a gente vende? Sim, Vamos pegar a situação dos livros lá de novo. Os livros continuavam o mesmo. A coleção de livros que eu vendia continuava a mesma. Só que de casa em casa eu tinha que bater em 10 para vender para um. Para as empresas, quando eu comecei a fazer isso nas empresas, de cada 10 funcionários eu vendia para uma média de 7 a 8. O cara, produto, o mesmo. mesmo produto. O como, o como Perfeito, mudou. perfeito, perfeito, perfeito. Talvez você não está conseguindo ter a agenda lotada como você gostaria, porque você não está fazendo o que deveria, por não ter estudado e treinado vendas como deveria também, Muito né? bom, muito bom. Você falou ali sobre metas e etapas da vida, algo que a gente estava conversando em off também ali sobre autismo, né? Eu tenho um filho autista. Um dia eu estava conversando com um cliente meu, um empresário, e o meu filho estava comigo, 14 anos. Sabe, o autista ele é um tanto reservado para falar, e o Johan é bem na dele mesmo. E eu simplesmente tenho uma frase que eu uso ainda pra caramba, né? Para assim, para registrar, né? E eu falei pro Beto, Beto, só não esquece, hein? Nas vendas, ou você vai fazer poeira ou vai comer poeira. E realmente, em vendas, ou você faz poeira ou come poeira. Não tem outro jeito. Não existe quase vendi. Sim, Quase vender é não vender. Ou você vendeu, ou você não vendeu. sim, Ou o paciente teve resultado, ou não teve. Certo? perfeito. Então vamos lá. E quando eu falei para o Beto, Beto, ou você faz poeira ou come poeira, o meu filho do nada falou, e não se faz poeira parado. Uau! Entenda isso, meu colega, meu amigo, médico, nutricionista, enfim. É óbvio que se eu perguntar para você se você quer fazer poeira ou comer poeira, a resposta é óbvia que você quer fazer poeira. Então lembra do que o meu filho disse. Não se faz poeira parado. Tá na hora de você subir de nível. Na realidade, já passou da hora de você subir de nível. Você pode subir de nível tecnicamente, mas isso só vai adiantar se você subir de nível comercialmente também. Subir de nível de cliente, subir de nível de agendamento, subir de nível em todas as outras esferas que afetam os teus resultados. Muito legal. Veja mesmo, talvez, veja interessante a questão do livro aí do Jeremias, gente. Ele, ele pegou o mesmo produto e repaginou a venda, né? Então, talvez eu esteja vendendo, Jeremias, uma dieta. Talvez esteja vendendo um suplemento. Talvez esteja vendendo, né, a regras de como você adquirir mais massa magra, como você ter um corpo mais sarado. E eu esqueço de falar do resultado. Falar que você vai dormir melhor, entregar mais para sua equipe, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você vai render mais. Você vai poder desfrutar do verão, que já estamos no verão, né? Sem reservas. Estamos falando aqui de transformar a sua vida. Então, é o mesmo produto, talvez mesma dieta, mas em vez de passar para mim, Sam, Como? come brócolis, tira o Doritos, né? E tal. Sim. Talvez seja a mesma coisa, mas ele fala para mim, Sam, você vai render mais como empresário. Você vai É. entregar mais, vai mandar mais um e-mail que todo mundo, vai ler um pouco mais que todo mundo. Gente, isso é muito interessante o que o Jeremias está falando, porque é o seguinte, ah, e isso é muito em vários aspectos da nossa vida, né? Nós somos principalmente no Brasil, nós somos bem direcionados para a carreira. Então, seu filho já vai no Kumon, já manda para o inglesinho, já faz tudo para pensar, para ele ter uma boa escola, para ele ter uma carreira, né? E a gente esquece que o indivíduo é multidimensional. Eu apresentei o Jeremias aqui como autor, palestrante, empresário, vendedor, marido, pai. Então, o Jeremias ele é
multifacetado, né? Tem muitas faces do mesmo cara. E às vezes a gente faz isso com a tua carreira. Então, eu estou aqui, faço meu curso, faço minha especialização, faço uma pós, faço a residência, tecnicamente sei bastante, mas estou tratando vendas com negligência. E há uma ciência, vendas é uma arte, é uma ciência. Há um processo, há um procedimento, há um resultado, há uma métrica, há uma entrega, e isso é ciência, assim. Ou eu adendo nisso com respeito, e Jeremias falou uma coisa interessante. Talvez seja tarde demais. Gente, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link do Jeremias, para você conhecer mais o conteúdo dele. Você talvez queira dar uma guinada agora, em 2024, mais do que oportuno, como ele falou, talvez a gente esteja comendo poeira aí há um tempo, né? E saber que, como eu posso mobilizar minha equipe, seja um atendente, ou talvez uma equipe de consultório, talvez sejamos 3 ou 4 profissionais do mesmo consultório, mas talvez você possa estar aí adiante de um 2024 absolutamente marcante para ti, sabe? Né, Jeremias? A vendas é uma ciência, não é isso? Vendas, ela é a ciência e a arte. Porque vender é uma arte. Qualquer um pode ser vendedor se a gente parar e analisar só a parte ciência. Qual é a parte ciência? A ciência é uma habilidade. Tá? A vendas é uma habilidade, perdão. Você, assim como aprendeu a caminhar, a ler, a escrever, a dirigir, você pode aprender a vender. Vender é uma habilidade. Sim. Tá? Qualquer um pode ser vendedor. Claro, vou concordar que alguns aprendem mais rápido que os outros. Assim como tem gente que aprendeu a falar mais rápido, a dirigir mais rápido, enfim. Mas qualquer um pode ser vendedor se a gente partir somente da linha habilidade, a linha ciência. Porém, eu tenho que alertar que qualquer um pode ser vendedor, mas ser vendedor não é para qualquer um. Quando eu entro para a parte da arte. Assim como qualquer um pode ser nutricionista. Mas ser nutricionista não é para qualquer um. Qualquer um pode ser um bom cardiologista, mas ser um bom cardiologista não é para qualquer um. Será, então, que se eu me achar uma pessoa que não pode... eu não sou para vender, Jeremias, eu sou uma pessoa técnica, eu não vendo. Então, tem como eu aprender ou eu tô fadado a... Tem. Veja, é nesse conceito que você falou ali, poxa, eu sou uma pessoa técnica, aí já entra no fato de ser vendedor não é para qualquer um. Você pode, se você quer, mas ser não é para qualquer um. Porque, primeiro, você vai ter que querer, não é só aprender, é querer. Segundo, você vai ter que se manter. E ser vendedor, se manter vendedor, é uma pressão psicológica. Você precisa ter uma inteligência emocional tão grande. Vamos pegar um exemplo, um cirurgião. Tô lá, um cirurgião lá fazendo cirurgia, ele tem que estar, a pressão psicológica dele, a inteligência emocional muito forte naquele momento da cirurgia, correto? Aquele momento ali, o vendedor, meu amigo, é cirurgia o dia inteiro, todo dia, o dia todo. É cirurgia todo dia, o dia todo. Verdade. É tiro, porrada e bomba todo dia, o dia todo. Então, qualquer um pode ser vendedor partindo do contexto desenvolver habilidade. Agora, se destacar, ser referência, daí não é para qualquer um. Por Por causa do exemplo, eu preço posso ser dizer, pago. é um preço muito caro. Por exemplo, você pode desenvolver a habilidade de vender, ok? Você desenvolve a habilidade de vender, você tem bom produto, tem preço justo, tem técnica de venda, mas você tem dificuldade de lidar com a rejeição, Sam. Ouvir um não para você ouvir um não é a pior coisa do mundo. Você entra em depressão. Meu amigo, não, não venda não vai dar certo. Veja, você pode ser, você desenvolve a venda, mas não vai. É tiro, porrada e bomba o tempo todo. Verdade, Eu falo, verdade. Nesse aspecto aí, realmente. E agora é uma musculatura a ser desenvolvida, né, Jeremias? Eu posso ver essa musculatura, né? Então, assim, se eu. para Porque você ter isso é muito interessante. Há pessoas talvez não gostem, porque não tem habilidade. Então, se você nunca patinou no gelo, dificilmente você vai amar. Eu amo patinar no gelo. Não, porque
tem habilidade, você não treinou para aquilo, você não se preparou para aquilo. Mas a partir do momento que você se prepara, lida, né, com isso daí, você pode desenvolver essa musculatura, né, isso, dizer, não, é como você falou assim, poxa, entre eu ter um final de tarde com sorvete ou sem sorvete, né, eu tenho que engolir meu sapinho aqui dentro do dia. Né? E você falou assim, um vendedor vai lidar com isso, né? Sim. Todos os dias. Eu falo aqui para minha equipe, é o que nós temos para o jantar. Eu já sei que eu vou ser inconveniente, porque geralmente está na entrevista, geralmente está numa consulta, geralmente está viajando, está dirigindo. Eu sei disso. Nada pessoal, então eu já sei disso. Né? Então, assim, quando você desenvolve essa musculatura, e a gente fala assim, essa glândula, né? Você começa, então, a dizer, não, cara, nada pessoal, né? Eu não, o meu cliente não sabe o que ele não sabe. Né? Eu falo assim para minha equipe aqui, gente, pensa comigo. Se teu cliente soubesse o que tu sabes sobre nossos produtos, como tu acha que ele estaria agindo? Então, assim, Nossa. é aquilo que você falou, que ele precisa entender, né? E esse conceito ainda, Sam, da parte emocional, eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a parte técnica, para a parte prática, um profissional bem. Você pode ver, você foi no meu curso lá, é o como fazer. Eu não falo sobre, é do início ao fim mostrando como fazer, correto? Isso. Só que a gente começou a trabalhar mais pessoal com alguns, mais próximo com alguns vendedores, a gente percebeu que tinha muito a parte emocional envolvida. Até esse foi um tema que eu abordei lá no curso, que comprar é emocional. Nós compramos movido pela emoção e justificamos o porquê compramos com a razão, Uhum, uhum. tá? A gente compra emocionalmente e justifica com a razão. E muitos vendedores estão tendo dificuldades nos seus resultados em venda por causa das suas próprias emoções, do seu lado emocional, correto? Perfeito. Como eu conseguir usar, né, as emoções, saber trabalhar as emoções do meu cliente a favor da compra, se eu, como vendedor, não estou conseguindo lidar com as minhas, correto? E a Sim. gente começou a desenvolver um trabalho, um laboratório, trabalhando em paralelo com a parte prática, com a parte técnica, trabalhando a parte emocional, fortalecendo a parte emocional. Eu preciso ter os dois. Eu posso ter uma pessoa muito bem resolvida emocionalmente. Se eu não tiver técnica, não vai. Não adianta. Não adianta eu querer ser médico se eu não souber ser médico. Se eu não Perfeito. estudar para ser médico. Mas também não adianta eu ter todo o desenvolvimento técnico para ser um cirurgião, mas quando chegar na hora, eu estou ali com o paciente na minha frente e eu colar as placas, eu travar e eu não saber o que fazer. Certo? Sim, Então sim. precisa ter esse paralelo dos dois. A gente começou a fazer um trabalho, um laboratório, trabalhar esses dois pontos em paralelo e surgiu, né, um serviço que vai ser colocado aí à disposição no ano que vem. Até, não sei se você lembra lá no curso, lá eu te fiz uma pesquisa lá, se vocês participariam de uma imersão de 14 horas comigo chamada Vendas Extreme. Tá? É uma imersão de manhã, tarde e noite, aonde a gente trabalha o lado, vai ter o técnico, mas principalmente a tua inteligência e a tua postura emocional na venda. Sim, sim, sim. Tá? Então tem esse ponto também. Você está falando ali da parte das emoções enfim, vender, comprar emocional, vender emocional. A gente precisa trabalhar esse ponto também. Foi muito bom esse teu comentário que você fez antes. No nosso processo de vendas aqui, que eu desenvolvi, a gente fala o seguinte, que você falou que a venda é emocional e você justifica com o racional, né? Uhum. Eu falo o seguinte, a gente diz que a venda ela é emocional, mas o fechamento ele é racional. Então, assim, no fechamento eu falar o prazo, o preço, a entrega, vai levar 15 dias para chegar, porque você está no meio do mato, lá no perto do Pantanal, sua farmácia está lá isolada. Então, então aqui, você vende na emoção, é muito similar ao que você está falando, mas a gente fala aqui que a venda é emocional. Então, aqui eu estou dizendo, olha, o teu paciente vai aderir melhor à quimioterapia.
O teu paciente vai ter uma melhor qualidade do sono e a família vai ganhar com isso. Tu vai ter paciente que vai passar o Natal em casa por conta disso aqui, que está com a melhor imunidade. Então, ele não auxilia a imunidade, ele vai agir na imunidade. Vai fazer a diferença aqui. Ah, perfeito, ótimo. Aí a gente diz aqui, então, qual o prazo, como é que é a entrega? Então, é muito similar com o teu processo aí. Posso contribuir? A venda é do início ao fim emocional, tá? O que aconteceu é o seguinte, Sam. O fechamento aconteceu antes das informações de prazo, essa questão tudo. O fechamento já aconteceu antes. O cliente já comprou ou não antes. Você Entendi. só está ajustando os detalhes finais. Sim, sim. Entendeu? Então, se o cliente não comprou antes disso, não adianta você falar de prazo de pagamento, prazo de entrega, ele não comprou. Então, a venda do início ao fim é emocional. Tá? O fechamento já aconteceu antes de você passar essas informações técnicas. Sim, 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 sim. Tá? Entendi. Pegando esse contexto como um todo. Perfeito, perfeito, interessante. Na questão daqui, muitas vezes a gente vê, por exemplo, você deu aquele seu conteúdo lá, e uma coisa que a gente faz com a minha equipe de vendas, a gente fala aqui que, né, o profissional, duas coisas o profissional tem, a gente fala aqui. O profissional treina e o profissional permanece profissional. Então, assim, por que se pagam R$ 150, 50 euros, 100 euros para ver Neymar jogar? Porque ele não é só talento, ele treina. Ele chuta a bola 1.500 vezes por semana. Ele assiste o vídeo depois do jogo, né? E eu falo a mesma coisa, que quem é profissional de vendas, você tem que tratar, como você falou assim, o cirurgião, ele se respeita. Eu espero que os cirurgiões que nós temos por aí não vai ouvir nosso, perdão, nosso podcast enquanto está com o coração aberto. Ele está ali totalmente ali, né? Está com a equipe focado ali, né? Eu não posso estar aqui fazendo as minhas vendas aqui e estar achando outra coisa. Então, assim, o profissional, ele treina. Então, aqui, a gente treina objeção. Está muito cedo. É final do mês. É início do mês. Estou saindo de férias. Estou chegando de férias. Né? Fechei o orçamento. Então, como lidar com cada etapa disso? Tem que desenvolver essa musculatura. Treinar, treinar e treinar. Só que, veja, é tanto treinamento técnico quanto emocional. Eu Perfeito. preciso estar muito bem preparado nos dois. Vamos pegar o Neymar como exemplo? Talvez se vai ter alguém assistindo a gente aqui da parte da psiquiatria ou da psicologia, Sim. vai poder contribuir um pouquinho com o que eu vou falar aqui agora, tá? Por que o Neymar ele é muito bom tecnicamente, mas desenvolveu a fama de que se passar alguém do lado ele já se atira no chão e cai? Por que essa questão, né, deu na Copa, na última Copa, do quanto ele caía, do quanto ele rolava e assim por diante? Ali é uma questão emocional, não é uma questão técnica. Uhum. Se você for ver ali, tem a biografia, tem um documentário feito sobre o Neymar no Netflix, conta a história e a relação com o pai dele. O pai dele sempre esteve à frente de todas as situações conflitantes do Neymar. Interessante. Então o Neymar ele é muito bem preparado tecnicamente para chutar a bola para frente do gol, para dentro do gol. Mas quando ele encontra um cara, uma barreira, o que o psicológico faz ele fazer? Se Evite. atirar no chão. Porque o Evite. psicológico dele não foi treinado para situações conflitantes. Sim, sim, sim. Porque ele sempre teve alguém para fazer isso por ele. Interessante, interessante isso. Pois é isso. Tem dois aspectos, né? E você treinar essa objeção, né? Treinar a Sim. Então, objeção. Estou em trânsito. pegando ali o que você falou, eu preciso treinar a parte técnica. Treinar, treinar e treinar. Treinar até ficar bom. Entenda, vendedor, que você não é pago para vender, você é pago para treinar. Venda é a consequência. Vamos pegar o futebol como exemplo de novo. O jogador, se ganhou ou perdeu o jogo, o salário dele é o mesmo. Tem a questão de premiação, enfim, mas salário não muda se ganhou ou perdeu o jogo. Porém, se o jogador de futebol faltar no treino, ele paga multa. É descontado do salário dele. Isso me ensina que jogador não ganha para jogar. Jogador ganha para Treinar. treinar.
Então é treinar, treinar e treinar. Eu, quando vendedor, se eu pegar e puxar isso como filosofia, que eu não ganho para vender, eu ganho para treinar, treinar e treinar, a venda vai acontecer, porque quanto mais eu treinar, mais eu vou vender. Só que eu tenho que usar o Neymar como exemplo de novo. Não é só treinar a parte técnica de chutar a bola para o gol, é Sim, treinar o emocional, perfeito. resolver essa questão emocional. Sim, sim. Gente, estou falando aqui com Jeremias Oberher. Fascinante esse assunto, porque estamos trazendo para a tua realidade que todos os dias eu e você estamos vendendo. Né? Estamos vendendo para o seu filho comer melhor, né? Talvez você queira picanha, a patroa quer uma pizza, isso é vendas. Para o seu paciente aderir à sua terapêutica, né? Para você conseguir negociar um novo contrato de aluguel para a sua clínica. Tudo isso é vendas e compra, tá? Em todos os momentos da tua vida. Né? E acho isso importante porque estamos chegando no final do ano e estamos falando aqui, o profissional sempre treina. Né? Então, o Jeremias é um exímio vendedor, palestra em todo o Brasil e fora do Brasil, tem livros sobre o assunto, inclusive nós vamos falar um pouco sobre os seus livros agora. E eu quero encorajar você, aqui embaixo na descrição desse vídeo, clique aqui para seguir o Jeremias e também saber mais. Como é que eu posso aprender essa arte ou aperfeiçoar essa arte da venda para a minha vida? Então, clica lá na descrição do vídeo. Aproveitando aqui também, se você está curtindo, gostando desse conteúdo, me segue nesse canal, clica no joinha e se inscreva. Jeremias, você escreveu um livro, acabei saindo na correria, não adquiri, eu vou adquirir online, que você... a Bíblia tem várias versões, né? João Ferreira de Almeida, a Nova Linguagem de Hoje, a versão internacional, nova versão internacional, NVI, e assim por diante. E aí tem agora, gente, saibam disso, o gênio aqui diante de nós, o Jeremias escreveu o livro de Salmos, não na versão de João Ferreira de Almeida, Provérbios, não, provérbios, provérbios. Provérbios. O livro de Provérbios, não na versão de João Ferreira de Almeida, não na versão internacional, nova versão internacional, não na revista corrigida, mas na versão do vendedor. É isso mesmo, Jeremias? Isso Provérbios? mesmo. Provérbios. Vamos lá. Provérbios foi escrito por Salomão, nada mais, nada menos do que a pessoa mais sábia e rica que existiu. Correto? E Sim. isso até quem não é do meio religioso reconhece isso. Correto? O livro de Provérbios ele é um curso de inteligência emocional. Ele é um curso de relacionamento. Ele é um curso de vendas, ele é um curso de administração. O que você precisar tem ali. Correto? E eu tenho o hábito de ler o livro de Provérbios, né? Já há alguns anos, por exemplo, hoje, dia 27, leitura do capítulo 27. Amanhã, dia 28, leio o capítulo 28. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês, e virou um mês e vai. Para você ter uma ideia, né? Como é que é o meu livro de Provérbios, olha, Olha tudo lá, rabiscado, tudo marcadinho. tudo marcadinho. E um dia eu comecei a prestar atenção nas minhas postagens. Quando eu pegava um contexto, né, um conceito do livro de Provérbios, adaptava a linguagem do vendedor e postava, dava muito mais engajamento. E eu comecei a prestar atenção, camarada, isso aqui é um curso de venda, o pessoal está gostando disso. E eu Sim. comecei então a escrever, a reescrever o livro de Provérbios na linguagem do vendedor, adaptando os textos de Provérbios na linguagem do vendedor e saiu as mais preciosas dicas de vendas deixadas por Salomão, né? Então é uma releitura do livro de Provérbios na linguagem do vendedor. Seria, por exemplo, Provérbios 12:15, na linguagem do vendedor o vendedor tolo acha que sempre está certo. O sábio reconhece seus erros. Né? Então a gente trouxe, né, Provérbios 12:16. Quando o vendedor tolo é ofendido, por causa do seu descontrole, logo todos ficam sabendo. Entendeu? Então a gente trouxe aí para a linguagem do vendedor e suas mais preciosas dicas de vendas deixadas por Salomão. Ótimo. Como é que eu faço para adquirir seus livros e seus cursos?
No link que vai estar aí junto com esse podcast, tá? Você tem todas as informações. Vai ter ali também o nosso arroba, que é arroba Jeremias Oberher, né? Nas nossas redes sociais tem todas as informações lá, nossa agenda, nossos cursos, nosso material, né? Se você quiser levar o nosso trabalho para a sua empresa, perfeito, show de bola, mentoria, treinamento. Você quer participar de um dos nossos eventos em aberto, que é quando a gente estiver em alguma cidade e ali vier pessoas de várias empresas para esse treinamento também. É só acompanhar a gente nas redes sociais ou então no link que vai estar acompanhando esse vídeo aí, que é o do nosso portal. Maravilha, gente. Acabei de falar aqui com o Jeremias Oberher, vendedor, pai, autor, empresário, marido e, acima de tudo, um cara fantástico, muito genuíno. Assim, eu recomendo você a segui-lo, a acompanhar esse trabalho, a adquirir seus livros, porque ser acrescentado é a tua responsabilidade, né? Você precisa ser acrescentado e você vai ser acrescentado seguindo, acompanhando, utilizando o material de pessoas como Jeremias. Jeremias, querido, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pelo seu coração flexível, pela sua pela pessoa acessível que tu és. Eu falei contigo, com a tua equipe via WhatsApp, já foi você pessoalmente tendo contato comigo, estou dentro, não sei do que se passa nesse podcast, estou lá, eu disse, cara, manda para mim algumas perguntas se quiser, algumas perguntas que eu não quero, e às vezes pessoas dizem, não pergunte sobre isso, não quero falar sobre isso, perfeito, tranquilo. Ele disse, não, que você mandar a bala, a gente se engaja, a gente se envolve. Muito obrigado pela franqueza das suas ações, pela generosidade do teu coração. Muito obrigado por investir no Brasil, no teu conhecimento e possibilitar a nós, empresários e familiares que trabalham com os empresários, a poderem ter o melhor rendimento e poder servir nossa pátria e o próximo com mais dignidade e mais assertividade. Muito obrigado, querido. Sam, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi uma honra poder estar compartilhando alguns pensamentos, algumas ideias. E embora hoje aqui a gente conseguiu falar um pouquinho do o quê, né? Mas creio que muitos aqui vão estar querendo saber mais e do como, tá? Então acompanhem o nosso trabalho, estejam com a gente. Agradeço também a Deus, né, pela sua vida, pela sua história, pela sua dedicação, por esse tempo que a gente passou junto. Obrigado a cada um de vocês por fazerem parte da minha história e por me permitirem fazer parte um pouquinho da história de vocês. Que Deus abençoe a todos ricamente. Obrigado, gente. Obrigado, Jeremias. Deus abençoe. Até a próxima.